Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Atualizando vocês sobre o áudio que eu postei ontem, pedindo quem poderia me prestar R$ 1, porque eu preciso levantar uma quantia de R$ 800 de um golpe que eu caí na internet. E, para quem não sabe, né, eu fui comprar uma televisão para minha irmã, que ela me mandou esse dinheiro atazanando por causa dessa televisão o mês inteiro. E aí ela mandou esse dinheiro para comprar essa televisão e eu fui e falei para ela comprar no Mercado Livre, porque geralmente entrega no outro dia e eu sempre compro lá e nunca tive problema. Agora nunca mais eu compro nenhuma bala naquele inferno daquele site. Mas enfim, aí eu comprei essa televisão, a minha irmã falou: "Não quero comprar nesse coisa porque eu tenho medo de golpe". Mas eu fui e insisti para ela comprar no Mercado Livre porque ia entregar no dia seguinte. Ela queria a televisão para ontem e o site que ela tinha me mandado ia demorar para entregar. Resultado: o cara desativou o anúncio, fugiu com o meu dinheiro. Tô abrindo um chamado no banco, tô esperando a resposta, mas não é uma garantia de que vou reaver esse dinheiro. E agora eu preciso às pressas comprar outra televisão para minha irmã. Ela não sonha que aconteceu essa situação, ela tá achando que a TV vai chegar e eu não sei ainda o que eu vou fazer da minha vida. E aí eu coloquei aqui ontem perguntando se vocês podiam me emprestar, porque eu tenho vários seguidores, então se cada um puder me emprestar, eu ia conseguir rápido esse dinheiro. Eu já consegui quase R$ 200. Eu agradeço de todo o coração. Não tô aqui enganando vocês, pedindo doações, nada do tipo. Como eu falei, quem me enviou, eu deixo aí o meu número, sempre deixo o meu número aí embaixo. Pode entrar em contato comigo, que dia 30, quando eu receber o meu salário, eu começo a devolver para vocês de novo. É um empréstimo, gente. Eu sei que vocês não me conhecem, mas enfim, é que eu já tô tão desesperada que eu saí pedindo para todo mundo. E eu agradeço de todo o coração, porque eu tenho recebido mensagem de muito apoio, de muito carinho de vocês. Vocês nem me conhecem pessoalmente, mas vocês tá sempre ali me chamando no WhatsApp, então a gente conversa. Já conheci várias pessoas através desse canal, já conheci algumas pessoalmente. E é muito bacana essa comunicação, eu fico muito feliz de terem pessoas boas seguindo o meu canal, pessoas que realmente respeitam esse trabalho, que me ajudam também, que torcem também por mim, porque eu também não passei ainda numa prova, também estudo para concurso. E é isso. Eu tô aqui para ajudar vocês. Eu agradeço de coração, porque os feedback em relação aos áudios, né? Então, eu fico muito feliz pela vida de vocês, por aqueles que têm orado por mim, que têm torcido por mim. E só para atualizar vocês mesmo em relação a isso, quem me ajudou, que vocês me mandem mensagem lá para que eu possa depois devolver o dinheiro para vocês de novo. É, teve pessoas que não me deram só R$ 1, então por isso que eu também tô falando isso, né? Porque eu sei que também não é fácil para ninguém. Então, mandem para mim. Assim que eu receber, eu começo a pagar vocês de novo. Obrigada por todo mundo que realmente tem torcido por mim. E aí eu fiz isso, gente. Eu fiz esse procedimento. E aí tô esperando, não conseguir contato com o Mercado Livre. Inclusive eu indico a vocês, não comprem nesse site. É uma terra sem lei. Eles não fazem uma verificação das contas que se cadastram lá. Qualquer marginal pode se cadastrar lá e ficar vendendo o produto. Eles não têm uma verificação. Eu trabalho pro iFood, numa empresa, presta serviço pro iFood, né, que recruta entregadores. E a gente tem uma análise minuciosa do cadastro. Qualquer coisa, o cadastro do entregador ali é bloqueado, qualquer coisinha, o cadastro nem aprova. E aí a gente vê essas terras sem lei, que a gente acha que é uma empresa séria, que não vai aceitar qualquer cadastro lá. Enfim, eu caí nessa. Não me pergunte como isso foi acontecer, porque a gente fica assim, não, mas como a pessoa consegue cair no golpe? Como que a pessoa. Gente, na hora você nem não passa na sua cabeça. Tipo, as pessoas têm uma lábia, você. Entendeu? Eu olhei o anúncio, tinha vários comentários que a TV era boa e não sei o quê, porque eu não compro nada sem ter comentário, sem ser 4, 5 estrelas. O negócio tinha estrelas lá, tinha comentários de pessoas, de várias pessoas que tinham comprado a TV. Como é que eu vou imaginar? A gente vai olhar ali, como é que a gente vai imaginar que a gente vai cair num negócio desse? Não consigo contato com o Mercado Livre, não consigo contato com o Mercado Pago. Eu
entrei na minha conta, como diz na resolução do Banco Central, mandei lá e agora tenho que esperar a boa vontade deles, porque o negócio em si não consegui, te joga para um lado e para o outro, um monte de mensagem e não tem um chat para você falar com ninguém. Então, assim, é uma coisa que é uma dor de cabeça que eu tô sentindo, assim, que eu não desejo para ninguém, nem minha irmã nem sonha que isso tá acontecendo. E é isso, eu aconselho vocês a nunca comprarem nesse site. Eu já, assim que resolver essa situação, eu quero excluir minha conta de lá e eu não compro mais nada nesses sites. Vou cancelar minha conta do Mercado Pago, porque realmente são empresas que não são confiáveis. E é isso, agradeço de coração. Quero falar do Vademecum também, que muitas pessoas compraram, eu agradeço muito também. Quem tiver interesse também, me manda mensagem lá, tem o meu número, o meu e-mail. E é isso, né? Para não ficar muito grande aqui o áudio. Vamos dar continuidade. Paramos no artigo 74 do Regimento Interno. Conceder-se-á licença, inciso 1, para tratamento de saúde. Inciso 2, por motivo de doença em pessoa da família. Inciso 3, para repouso à gestante. Inciso 4, licença-prêmio nos casos de direito adquirido, observados os requisitos da oportunidade e conveniência do serviço. Inciso 5, licença-paternidade. Artigo 75. A licença para tratamento de saúde por prazo superior a 30 dias, bem como as prorrogações que importem em licença por período ininterrupto, também superior a 30 dias, dependem de inspeção por junta médica. Artigo 76. O desembargador licenciado não poderá exercer quaisquer das funções jurisdicionais ou administrativas. Parágrafo único. Os períodos de licença concedidos aos desembargadores não terão limites inferiores aos reconhecidos por lei ao funcionalismo da mesma pessoa de direito público. Artigo 77. Sem prejuízo do subsídio ou qualquer direito ou vantagem geral, o desembargador poderá afastar-se de suas funções até 8 dias consecutivos por motivos de: inciso 1, casamento. Inciso 2, falecimento do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Artigo 78. Conceder-se-á afastamento ao desembargador sem prejuízo de seus subsídios ou qualquer direito ou vantagem geral. Inciso 1. Para frequência a curso, conclaves, encontros ou seminários de aperfeiçoamento e estudos a critério do Pleno do Tribunal, inclusive quanto à fixação de prazo que não poderá exceder o prazo máximo de 2 anos, nem se permitirá o afastamento simultâneo de mais de 3 desembargadores. Inciso 2. Para prestação de serviços exclusivamente à Justiça Eleitoral. Capítulo 4. Das substituições. Artigo 79. O presidente do Tribunal de Justiça será substituído pelo vice-presidente e este pelo desembargador mais antigo em exercício, sendo o presidente de cada Câmara substituído por um dos seus membros, observada a antiguidade e o parágrafo único do artigo 15 deste regimento. Parágrafo único. O substituto do presidente do Tribunal de Justiça, por prazo igual ou superior a 15 dias, ficará dispensado da distribuição de processos, participando, todavia, dos julgamentos daqueles em que tenha lançado relatório ou visto de revisor. Artigo 80. O Corregedor-Geral de Justiça é substituído pelo desembargador que lhe seguir na ordem decrescente de antiguidade. Artigo 81. O substituto do Corregedor-Geral e do Vice-Presidente não se afastará das suas funções ordinárias na Câmara a que pertencer quando a substituição não for superior a 30 dias. Artigo 82. A convocação de juiz de direito para a substituição de desembargador terá caráter excepcional, cujos critérios de escolha serão disciplinados através de resolução do Tribunal Pleno. Artigo 82-A. Nas ausências funcionais de desembargador, em caso de férias individuais, licenças ou afastamento, ocorrerá a substituição automática por outro membro do tribunal, observada a ordem decrescente de antiguidade na Corte em rodízio, limitada a 30 dias.
Parágrafo 1. O desembargador convocado para substituição, na hipótese do caput deste artigo, fará jus ao previsto no parágrafo 9 do artigo 107 da Lei Complementar número 165, de 28 de abril de 1999, com redação dada pela Lei Complementar número 384, de 6 de maio de 2009, e ainda ao que determina o artigo 5, caput, inciso 2, letra D, da Resolução 13 do CNJ de 21 de março de 2006, observado o limite fixado na Constituição Federal como teto remuneratório. Parágrafo 2. O desembargador convocado para substituição poderá declinar da sua vez e, consequentemente, será relocado no final da ordem de substituição. Parágrafo 3. Se a substituição recair em membro do mesmo órgão fracionário, será convocado o mais antigo que lhe seguir no tribunal. Parágrafo 4. Em caso de substituição de desembargador, o quórum de votação no tribunal pleno será computado pela cadeira do titular. Parágrafo 5. O desembargador que estiver substituindo somente poderá votar na cadeira do titular ou na do substituído. Parágrafo 6. O desembargador substituto votará no pleno exclusivamente como relator. Parágrafo 7. Os desembargadores ocupantes dos cargos de direção do Tribunal da Escola da Magistratura, o presidente da turma de uniformização dos juizados especiais e o presidente, o vice-presidente e corregedor regional eleitoral não participam da substituição prevista no caput deste artigo. Artigo 82b. A convocação de juízes vitaliciados para auxílio na direção do tribunal dar-se-á sempre em caráter excepcional e quando justificado o acúmulo de serviço, ressalvando-se à presidência o direito de convocação de 2 juízes. Igual número poderá ser convocado pela vice-presidência e a corregedoria poderá convocar juízes em seus trabalhos correcionais, sendo um para cada grupo de até 100 magistrados em exercício. Parágrafo único. Cabe ao Corregedor-Geral de Justiça opinar conclusivamente nos processos de convocação de juízes de primeiro grau para auxílio em segundo grau, os quais serão definitivamente apreciados pelo Tribunal Pleno, mediante distribuição de um relator que não será o seu presidente ou corregedor. Artigo 82c. Os juízes de primeiro grau, convocados para exercer função de substituição ou auxílio no tribunal, receberão exclusivamente a diferença de remuneração do cargo de desembargador. Artigo 83. Não havendo número em razão de impedimento, suspeição ou outro motivo legal por convocação do presidente, os componentes de uma Câmara serão substituídos pelos da outra, sucessivamente, em sistema de rodízio, consoante a ordem descendente de antiguidade na Câmara. Parágrafo 1. Os integrantes da primeira Câmara serão substituídos pelos da segunda, e os desta pela terceira, e esses pelo da primeira. Parágrafo 2. Na Câmara Criminal, a substituição se dará pelos desembargadores integrantes das câmaras cíveis, iniciando-se pela primeira Câmara que, quando todos tiverem substituído, passar-se-á para a segunda e, na sequência, para a terceira. Parágrafo 3. A substituição na seção civil observará o que dispõe o artigo 13A. Artigo 84. O presidente do Tribunal de Justiça, ao término do seu mandato, receberá do desembargador empossado, no respectivo cargo, os processos de competência do Tribunal Pleno em que este atuava como relator. Parágrafo único. Os processos judiciais de competência do Tribunal Pleno, do Corregedor-Geral de Justiça, permanecerão vinculados ao mesmo, ao término do seu mandato. Artigo 86. O 85 foi revogado. A convocação de juiz de direito também será para completar como vogal o quórum de julgamento, quando por suspeição ou impedimento dos integrantes do tribunal não for possível a substituição entre seus membros. Parágrafo 1. A convocação para efeito do caput deste artigo far-se-á na forma do artigo 82-A. Parágrafo 2. Desaparecendo o motivo determinante da convocação,
esta fica automaticamente extinta, sendo encaminhados os feitos em tramitação ao desembargador titular, observado o que dispuser este regimento. Artigo 88. Salvo motivo de saúde ou de força maior, não serão autorizados afastamentos simultâneos de todos os integrantes da mesma Câmara. Parágrafo único. Não havendo entendimento prévio entre os interessados, o presidente do tribunal decidirá para evitar a coincidência. Capítulo 5. Das suspeições, impedimentos e incompatibilidades. Artigo 89. Deverá o desembargador dar-se por suspeito ou impedido. Se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes nos casos previstos em lei. Artigo 90. Poderá o desembargador afirmar suspeição por motivo de natureza íntima que o impeça de julgar. Artigo 91. O desembargador que se considerar suspeito ou impedido deverá declarar a suspeição ou o impedimento por despacho nos autos ou oralmente em sessão, devendo o processo, em consequência, ser imediatamente encaminhado para nova distribuição se aquele for o relator, mas, em sendo o revisor que se dê por suspeito ou impedido, irão os autos ao desembargador seguinte na ordem de antiguidade. Artigo 92. O desembargador que se declarar impedido ou suspeito, sendo apenas vogal, deverá fazê-lo verbalmente na sessão do julgamento, registrando-se na ata a declaração. Artigo 93. No tribunal não poderão ter assento no mesmo órgão julgador cônjuges e parentes consanguíneos ou afins em linha reta, bem como em linha colateral até o terceiro grau. Parágrafo único. Nas sessões do Tribunal Pleno, o primeiro dos membros mutuamente impedidos que votar excluirá a participação do outro. Artigo 94. Quando se tratar de recurso de decisões proferidas em mandado de segurança contra ato administrativo de qualquer órgão do tribunal, considera-se impedido o desembargador que figurar como autoridade coatora. Capítulo 6. Da remoção e permuta. Artigo 95. A remoção de desembargador de uma para outra Câmara dependerá de pedido do interessado dirigido ao presidente do tribunal e de decisão do Tribunal Pleno. Parágrafo 1. O pedido de remoção será formulado no prazo de 3 dias contados, inciso 1, da publicação dos atos de aposentadoria, de remoção ou disponibilidade compulsória. Inciso 2, da declaração de vaga no caso de falecimento de desembargador. Inciso 3, da instalação de nova Câmara. Parágrafo 2. Na hipótese de mais de uma vaga na mesma Câmara, o interessado especificará para qual postula a remoção, indicando o nome do anterior titular. Parágrafo 3. Se houver mais de um pedido de remoção para a mesma vaga, serão apreciados um a um, na ordem decrescente de antiguidade. Parágrafo 4. O pedido de remoção por permuta dependerá de aprovação pelo Tribunal Pleno e da posição ocupada pelos desembargadores na antiguidade, mediante consulta individual e prévia àqueles desembargadores mais antigos do que o requerente. Parágrafo 5. Na hipótese de remoção de desembargador para outra Câmara de idêntica competência, ficará prevento para processar e julgar os feitos que lhe foram anteriormente distribuídos. Parágrafo 6. Nos casos em que o desembargador, como revisor, tenha lançado o visto nos autos com designação de dia para julgamento, serão incluídos na pauta da Câmara a que pertence o relator. Parágrafo 7. Os desembargadores removidos para integrarem outra Câmara de idêntica competência continuarão vinculados aos processos incluídos em mesa para julgamento, como relator ou revisor, quando lançado o visto em revisão. Parágrafo 8. Os feitos em poder do desembargador removido para outra Câmara de idêntica competência que tenha posto em mesa para julgamento serão julgados na Câmara originária que integrava o magistrado removido. Parágrafo 9. Os recursos e feitos distribuídos a desembargador que vier a integrar outra Câmara permanecerão a ele vinculados. Título 4. Dos juízes em geral. Capítulo 1. Da aposentadoria por incapacidade. Artigo 96. A invalidez do magistrado para fins de aposentadoria voluntária ou compulsória
ter-se-á como comprovada sempre que, por incapacidade, se achar permanentemente inabilitado ou incompatibilizado para o exercício do cargo. Parágrafo único. O magistrado que por 2 anos consecutivos se afastar, ao todo, por 6 meses ou mais para tratamento de saúde, deverá submeter-se a requerer nova licença para igual fim, dentro de 2 anos, a exame para verificação de invalidez. Artigo 97. Quando o magistrado incapacitado não requerer a sua aposentadoria, de acordo com a legislação vigente, o processo de aposentação será iniciado de ofício, por determinação do presidente do tribunal ou através de representação feita perante o Conselho da Magistratura. Eu acho que eles podem pegar esse 97, não sei, eu acho que é uma premonição. Eles podem pegar esse artigo 97 e simplesmente colocar ali que é por determinação do corregedor de justiça, por determinação de qualquer outra pessoa, menos do presidente do tribunal. Então eu vou ler novamente para você fixar esse artigo na tábua do seu coração. Diz assim: quando o magistrado incapacitado não requerer a sua aposentadoria de acordo com a legislação vigente, o processo de aposentação será iniciado de ofício, por determinação do presidente do tribunal, ou através de representação feita perante o Conselho da Magistratura. Parágrafo 1. Quando iniciado o processo de aposentadoria de ofício, ou seja, quando o presidente do tribunal ou o Conselho da Magistratura determinar, feito pelo presidente, de novo, quando iniciado o processo de aposentadoria de ofício, que é feita pelo presidente, será submetido à apreciação do Conselho da Magistratura, de modo que, considerado relevante o fundamento pela maioria absoluta dos presentes, terá ele seguimento ou, em caso contrário, será arquivado. Parágrafo 2. Na fase preliminar a que alude o parágrafo anterior, o Conselho da Magistratura poderá determinar diligências, ressalvadas ou não, com o fito de pesquisar a relevância do fundamento. Artigo 98. O magistrado cuja invalidez esteja sendo investigada será intimado por ofício do presidente do tribunal, por teor da iniciativa, podendo alegar em 20 dias o que entender pertinente e juntar documentos. Parágrafo único. Tratando-se de incapacidade mental, o presidente do tribunal nomeará curador ao magistrado sem prejuízo da defesa que este queira oferecer pessoalmente ou por procurador que constituir. Artigo 99. A resposta será examinada pelo Conselho da Magistratura em sessão para isso convocada dentro de 5 dias. Parágrafo 1. Se a resposta for julgada satisfatória, será o processo arquivado. Parágrafo 2. Decidida a instauração do processo, será sorteado relator entre os integrantes do Conselho da Magistratura. Parágrafo 3. Na mesma sessão, o Conselho da Magistratura determinará o afastamento do magistrado do exercício do cargo até final decisão, sem prejuízo dos respectivos vencimentos e vantagens. Parágrafo 4. Salvo no caso de insanidade mental, o processo deverá ser concluído no prazo de 60 dias, contados da indicação de provas. Artigo 100. Recebidos os autos, o relator assumirá o prazo de 5 dias ao magistrado ou ao curador, quando nomeado, para a indicação de provas, inclusive assistente técnico. Parágrafo 1. No mesmo despacho, determinará a realização de exames médicos que será feito pela Junta Médica do Tribunal de Justiça. Parágrafo 2. Decorrido o prazo previsto no caput, o relator decidirá sobre as provas requeridas, podendo também determinar diligências necessárias à completa averiguação da verdade. Parágrafo 3. Não comparecendo o magistrado sem causa justificada ou recusando submeter-se ao exame ordenado, o julgamento far-se-á com os elementos de prova coligidos. Artigo 101. Se, no curso do processo, surgir dúvida sobre a integridade mental do magistrado, o relator nomear-lhe-á curador e o submeterá a exame. Artigo 102.
O magistrado, seu advogado e o curador nomeado poderão comparecer a qualquer ato do processo, participando da instrução respectiva. Artigo 103. Concluída a instrução, serão assinados prazos sucessivos de 10 dias para o magistrado ou o seu procurador constituído e o curador, se houver, apresentarem alegações. Artigo 104. Ultimado o processo, o relator, em 5 dias, lançará relatório escrito para ser distribuído com as peças que entender conveniente a todos os membros do tribunal, remetendo os autos ao revisor, que terá o mesmo prazo para lançar o visto. Artigo 105. Todo o processo, inclusive o julgamento, será sigiloso, assegurada a presença do advogado e do curador, se houver. Artigo 106. Decidindo o Tribunal Pleno, por maioria absoluta, pela incapacidade, o presidente do tribunal expedirá o ato da aposentadoria.